pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu fiz pra emagrecer. Gente, antes de tudo eu quero dizer pra vocês que tem pessoas que têm mais facilidade em emagrecer, somente cortando algumas coisas da sua alimentação e fazendo regime em casa mesmo, com exercícios, com caminhadas. Já outras pessoas têm mais dificuldades. Para você que tem mais dificuldade, é melhor procurar um profissional da área, um nutricionista. Na verdade, isso é o melhor para a pessoa, para fazer as coisas bem certinhas. Bom, para eu contar para vocês como que eu fiz, eu vou ter que voltar lá atrás. Tudo tem que começar do começo, lógico, né? Então, eu sempre fui assim, gordinha. Na verdade, quando eu era criança, eu era uma criança magra. Mas quando eu comecei a passar para a adolescência, a partir dos 12 anos mais ou menos, eu comecei a ganhar peso. E isso foi bem complicado. Eu não me sentia bem por estar sempre acima do peso, principalmente quando eu estava na escola, no ensino médio. Eu sempre fui mais cheinha do que minhas colegas de classe, né? Do que minhas amigas. E isso me incomodava demais. Eu tenho tendência em engordar. Então, por isso é sempre bom, né? A gente que tem tendência em ser mais gordinho, a gente tem que estar sempre se cuidando, não é verdade? Como eu disse, na minha adolescência inteira, eu fui uma pessoa acima do peso. Para mim, acima do peso é estar acima dos 60, 70 quilos, porque eu sou baixinha. Se eu não estou enganada, se eu não estiver esquecida, eu devo ter mais ou menos 1,63 m de altura por aí. Então, para esse tamanho, eu teria que ter no máximo uns 62 quilos para estar bem com o meu peso. Lá atrás, em 2010, eu noivei. E eu queria, sempre sonhei em ter um casamento assim, com que qualquer vestido pudesse me servir, né? Só que eu estava bem acima do peso. Então eu resolvi fazer regime. Mas eu não recomendo para ninguém o jeito que eu fiz lá atrás. Não recomendo, gente, porque eu fiz, na verdade, loucura para poder emagrecer. Eu emagreci 30 quilos em um ano. Imagina, em um ano emagrecer 30 quilos sem passar pelo médico, sem fazer um regime com uma dieta balanceada, com um nutricionista. Logo quando eu comecei a fazer regime, eu comecei a cortar algumas coisas da minha alimentação. E quando eu vi que estava dando certo, no começo eu perdia 4 quilos em uma semana. Eu falei, nossa, tá dando certo, eu vou continuar. Só que eu fui continuando, mas quanto mais eu perdia, mais eu queria perder. E isso foi se tornando praticamente uma doença, porque eu queria mais, eu queria mais. E eu não me contentava em perder 2 quilos ou 1 quilo só em uma semana. Para mim, quando eu subia na balança e via que eu não tinha perdido nada, então, nossa, eu desabava a chorar. Na época, eu trabalhava e morava com os meus pais. Então, eu acho que por conta disso, para mim era mais fácil poder fazer um regime. Eu chegava na hora do almoço para almoçar, se não tivesse almoço pronto, eu nem me importava. Eu comia uma saladinha ali e comia uma bolachinha de sal, ia trabalhar e para mim estava tudo bem. Gente, eu cortei tudo da minha alimentação praticamente. Eu não comia pão, eu não comia nem carne, eu comia feijão pouco também. A minha alimentação era mais salada e eu, para ir trabalhar pela manhã, eu comia um pacotinho de bolacha de sal, para mim estava bom. Todo tipo de açúcar eu cortei da minha vida naquela época. Então, até uma bala eu não chupava, porque eu falava, essa bala tem açúcar, eu não vou chupar. Era punk mesmo, gente. Às vezes, aos fins de semana, os meus pais saíam, né, para ir numa lanchonete, comer alguma coisa fora. Claro, eu ia junto, né?
Nesses dias eu me permitia comer alguma coisa diferente, um lanche, uma mini pizza. Só que quando chegava no começo da semana eu digo na segunda-feira, gente, eu fazia de tudo para se eu tivesse ganhado algumas gramas, eu tinha que perder essas gramas. Além desse regime maluco que eu fiz, eu caminhava. E isso também ajudou um pouco. Eu emagreci tanto e não fiquei com a pele flácida na época. Eu fiquei reta. E para mim, quando eu colocava as roupas e as roupas ficavam largas, ou às vezes uma saia, eu colocava a saia caía de tanto que eu tinha perdido peso, para mim era a maior felicidade do mundo. A única coisa que eu tomava na época ainda com açúcar, que eu me lembre, era o café. Porque para mim eu substituía, tudo eu substituía com café. O café era o substituto de tudo, na verdade. E eu tomava café o dia todo, gente. Teve uma época que eu nem fome sentia direito. E quando eu comia alguma coisa além da conta, vamos supor, eu estava de regime a semana toda. E no final de semana eu comia alguma coisa a mais, um lanche ou ou alguma outra coisa. Eu passava mal. Por quê? Querendo ou não, o nosso organismo vai se acostumando. E o meu organismo já estava acostumado com aquilo. E parece que o meu estômago era assim e reduziu assim. Então, se eu comia um pouquinho a mais, eu passava mal. Eu não tenho mais fotos dessa época, de quando eu era gordinha. Eu tenho algumas fotos de quando eu emagreci bastante. Então pensem, resumindo tudo, quando eu casei com 58 quilos. Gente, 58 quilos eu tinha. Eu me sentia o máximo, tudo me servia. Eu passei a usar calças e saias número 40, sendo que antigamente eu usava 46 ou 48. Imagina, para mim eu estava super feliz. Mas para tudo tem uma consequência, né? Eu, na época, não passei por médico. Nessa época tinha eu acho que ele era um enfermeiro, era um farmacêutico da cidade, muito antigo. E ele me viu e ele falou: "Nossa, você tá pálida". E realmente, eu não andava bem, né? E eu passava mal direto. Assim, eu escondia de todo mundo, assim, dos meus pais e tal. Mas eu tinha muita tontura, eu tinha muita dor de cabeça. E tudo isso é consequência, né? Porque eu não comia direito, eu não me alimentava. E esse farmacêutico disse: Ó, só de olhar para você, provavelmente você está com anemia ferropritiva, parece que ele disse. Falta de ferro no organismo, né? Então, pessoal, agora contando nos dias de hoje, como que eu fiz para perder peso nos dias de hoje? Na verdade, eu ainda estou em processo, porque eu não cheguei ainda no peso ideal que eu acho para mim. Na gravidez dos meus filhos, eu engordei muito, principalmente na gravidez do Arthur. Eu engordei demais e quando eu tive o Arthur, eu não voltei todo o meu peso. Eu emagreci bem, só que eu não voltei no peso que eu tinha. Aliás, o peso que eu tinha, eu já tinha engravidado dele cheinha, né? Acima do peso. Quando eu engravidei do Arthur, eu estava com 90 quilos, quase isso. Não, não chega a ser tudo isso. Eu sei que no final da gravidez eu estava com 106 quilos. Então imagine o tamanho da pessoa, né? Baixinha e redonda. Parecia mesmo uma bolinha, né? Então, e depois veio a gravidez do Anthony logo em seguida. Só que na gravidez do Anthony eu já estava com menos peso do que na gravidez do Arthur. Só que mesmo assim eu não perdi tanto peso depois.
O ano passado nós viajamos para passar Natal e Ano Novo fora, né? Fomos para casa dos meus pais e também fomos para casa da minha sogra. Só que quando eu voltei de viagem, gente, eu estava me sentindo enorme, enorme mesmo. Eu estava com 92 quilos. Então pensem, né? Não, além de, ao invés de eu perder peso com a amamentação e tudo mais, eu ganhei peso. E a viagem contribuiu para isso, porque eu totalmente, literalmente enfiei o pé na jaca. Eu comia de tudo. Aí eu voltei de viagem com tudo isso de peso e falei assim: não, alguma coisa eu vou ter que fazer para mudar isso. Eu me lembro que ainda no Natal, não, no Ano Novo já, eu tinha comprado um vestido para usar no Ano Novo. Gente, quando eu coloquei esse vestido no Ano Novo, eu olhei e falei: meu Deus, eu estou com uma barriga de 5 meses. Foi aí que, chegando de viagem, eu falei que tinha que mudar isso, que esse quadro tinha que mudar. Eu não estava me sentindo bem, nem fisicamente, nem psicologicamente. Um certo dia, eu conversando com o meu irmão, ele vai assistir e ele vai lembrar disso. Foi por conta de você também, viu? Que eu resolvi perder peso. E ele me disse: Mara, eu só cortei o arroz da minha alimentação. Cortei o arroz e eu não sabia quanto tempo ainda que ele tinha cortado, só sei que ele falou que já tinha dado resultado. Que até então ele já tinha perdido, parece que 6 quilos na época, se eu não estou enganada. Se eu tiver enganada, coloca aí nos comentários, tá? Então, aí eu falei, não, então eu vou ter que fazer isso. O que que eu fiz? No começo eu não cortei de vez, eu só diminuí. Comecei a comer menos o arroz. E isso eu já, gente, na primeira semana, sem brincadeira, eu comecei a me sentir melhor. Eu comecei a me sentir leve, porque eu estava, na verdade, inchada. Mas não foi somente o arroz que eu cortei também o refrigerante. Eu tomava muito refrigerante. Nas 2 gravidezes eu tomei muito refrigerante. E eu resolvi cortar também, porque da outra vez que eu fiz regime desse jeito, eu cortei o refrigerante também. Então, gente, cortei o arroz depois de vez e cortei o refrigerante. E isso tem feito toda a diferença mesmo. É claro que a amamentação também ajuda muito. E o que é diferente da outra vez que eu fiz isso com agora? Porque agora, assim, eu cortei só o arroz e o refrigerante. O resto das coisas eu como. Eu como pão, eu como macarrão. Se eu tiver vontade de comer um lanche, eu vou lá e como. E eu não fico com peso na consciência. Então, gente, para isso, na verdade, tem que procurar um nutricionista para fazer as coisas certinhas. Como para mim agora, assim, tá resolvendo, eu tô bem de saúde, eu vejo que não tá pesando tanto como antes, que eu não tô sentindo fraqueza, porque eu como direito, assim, eu não como tudo, né? Mas eu como direito as coisas. E eu diminuí, o resto das coisas que eu como, eu só diminuí. Tem dia que eu como a mais, né? Mas, fora isso, gente, eu só vou diminuir na minha alimentação. Então, de janeiro pra cá, eu comecei a fazer regime de janeiro pra cá, isso. De janeiro pra cá, da última vez que eu pesei, eu já tinha perdido 20 quilos. 20 quilos redondo. Claro, eu já devo ter ganhado uns 2 quilinhos, porque a gente viajou de novo agora. Mas eu não exagerei não, gente. Eu não enfiei o pé na jaca dessa vez não, porque eu sei o quanto é difícil a gente perder. Pra ganhar peso é super rápido, ó. É assim, tem gente que tem muita facilidade, né? Agora, pra perder é difícil. É muito complicado para quem já tem tendência a engordar, é complicado perder. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês gostem. Eu resolvi gravar esse vídeo porque muitos me perguntam como que eu fiz para emagrecer. Outros acham que eu tomei remédio, mas não, gente. Eu não tomei remédio. Nem remédio natural, caseiro, nada. Foi só fechando a boca mesmo, comendo menos,
cortando o arroz e cortando o refrigerante. Eu não vou falar para você fazer isso. Às vezes o que funcionou para mim pode ser que não funcione para você. Mas eu só contei a minha experiência e como está sendo. Como eu disse, eu ainda estou em processo, porque eu não perdi tudo que eu quero perder ainda. Eu ainda quero perder mais ou menos uns 8, 10 quilos, se eu conseguir também, né? Mas eu já tô me sentindo muito bem comigo mesma. A minha autoestima, ela subiu. Eu me sinto assim, eu me sinto feliz comigo mesma agora. Eu me sinto muito feliz com o peso que eu já tô agora. Só que mesmo assim, eu não é loucura da minha cabeça, gente. Mesmo assim, eu ainda quero perder mais uns quilinhos para ficar ok. Bom, gente, o vídeo foi esse. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.